Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Com a graça de Deus, vamos continuando essa jornada. Estamos no volume 12 e continuar lendo, meditando, vendo que o Senhor vai nos falando, nos orientando a viver a partir desses escritos. Volume 31, 30 de dezembro de 1917. Dor de Jesus por quem lhe rouba os afetos e os corações das criaturas. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver afligido e lamentava-se por tantos que lhe roubam os afetos e os corações das criaturas, pondo-se no seu lugar nas almas, e eu disse-lhe: meu amor, é tão feio esse vício que tanto te aflige? E ele: minha filha, não só é feio, mas horrível. É subverter, pôr de cabeça para baixo a ordem do Criador e pô-los em cima, e a mim abaixo, e dizer-me: também eu sou bom para ser Deus. O que você diria se alguém roubasse 1 milhão a outro e o deixasse pobre e infeliz? E eu: ou restitui o roubado ou merece a condenação. E Jesus: no entanto, quando me roubam os afetos, os corações, e mais que roubar-me 1 milhão, é mais que roubar-me 1 milhão, porque estas são coisas materiais e baixas, as outras são espirituais e altas. E se o fogo do purgatório purificar estas almas, jamais poderá restituir e preencher o vazio de um único afeto que me foi tirado. Mas, sem mesmo se dar conta, além disso, alguns parecem estar vendendo esses afetos e só estão felizes quando encontra quem os compra para fazer a aquisição dos afetos dos outros sem nenhum escrúpulo. Fazem escrúpulos se roubam as criaturas, mas se me roubam a mim, nem sequer um só pensamento. Ah, minha filha, eu dei tudo às criaturas, disse-lhes: toma o que quiseres para ti, a mim deixa só o teu coração.
Não obstante, me é negado, e não só isso, mas me roubam os afetos dos demais. E isto não é só por parte dos leigos, não, mas por parte de pessoas consagradas, por almas piedosas. Oh, quantos males fazem por certas direções espirituais demasiado doces, por certas condescendências não necessárias, por ouvir usando modos atrativos. Isto, em lugar de fazer bem, é um labirinto que formam em torno das almas. E quando sou obrigado a entrar nesses corações, quero fugir, vendo que os afetos não são meus, o coração não é meu, e tudo isso por causa de quem? A quem deveria reordenar as almas em mim. Antes ele tomou o meu lugar, e eu sinto tais náuseas que não posso me acomodar a estar nesses corações, mas sou obrigado a estar até que os acidentes se consumam. Que destruição de almas! Estas são as verdadeiras chagas da minha igreja. Eis porque tantos ministros arrancados das igrejas, e por quantas orações se me façam, eu não posso escutá-las, e para eles não há graças, antes respondo a eles com o grito dolorido do meu coração. Ladrões, vamos, saiam do meu santuário, porque não aguento mais. Eu fiquei espantado e disse: aplaca-te, ó Jesus, olha para nós em ti, como fruto do teu sangue, das tuas chagas, e mudarás os castigos em graças. E ele acrescentou: as coisas seguirão adiante. Humilharei o homem até o pó, e vários incidentes imprevistos continuarão acontecendo para confundir, principalmente o homem, e onde ele crê encontrar salvação, encontrará uma armadilha, e onde crerá encontrar uma vitória, encontrará uma derrota. Onde luz, trevas. Assim ele mesmo dirá: estou cego e não sei mais o que fazer. E a espada devastadora continuará a devastar, até que tudo seja purificado. Que trecho maravilhoso, porém dá uma dor no coração realmente. Se o coração de Jesus dói por causa desses roubos, desses afetos das criaturas que eram para Ele, ao nos darmos, ao tocarmos essa verdade, essa revelação que Ele faz, também para nós tem que causar incômodo, tem que causar dor no nosso coração, de tantas e tantas vezes que o nosso coração esteve longe de Deus, esteve caminhando em outra direção que não a dele, que o nosso olhar esteve fora dele, e assim de todo o resto da nossa vida. Então vamos buscar aprofundar um pouquinho mais a respeito disso que o Senhor está falando nesse capítulo 31 do volume 12. Nesse trecho tem uma visão dolorosa de Jesus, que se lamenta a forma como os seres humanos vão desviando os seus afetos e devoção dele para com outras coisas e pessoas. É utilizado nesse trecho de uma forma emotiva. Jesus está emotivo, porque ele aparece afligido para Luísa. E aí ele vai tratando desse relacionamento íntimo dele com a alma, desse relacionamento ali onde o coração das almas precisam estar direcionadas a ele. E aí ele vem expressando uma profunda dor porque as criaturas, né, nós
seres humanos, acabamos que roubamos os afetos do coração, né, dos corações de outras pessoas, ou o nosso mesmo coração é roubado, o afeto do nosso coração é roubado por outras pessoas. O que deveria ser direcionado a ele, e vamos ou colocando outras coisas no lugar. E isso, na parte dele, é vista como uma inversão dessa ordem divina, porque Deus precisa ser o primeiro lugar no nosso coração, na nossa alma. E muitas vezes outras coisas ou pessoas são colocadas no lugar de Deus no nosso coração. A gente pode ter como exemplo uma pessoa que fica buscando aprovação, que fica buscando amor ou sentido da vida exclusivamente em relacionamentos, em carreira ou bens materiais, e assim vai negligenciando essa conexão com Deus, essa relação com Deus. Também um exemplo de uma pessoa, um líder religioso que muitas vezes, em vez de guiar almas, como são diretores espirituais, em vez de guiar almas para Deus, vai buscando admiração e influência pessoal, e acaba se tornando um obstáculo à verdadeira fé, a levar essa alma que está sendo direcionada a ter relacionamento com Deus. E tantas vezes acaba aprisionando essa alma para si. Talvez não de forma voluntária, mas pode acontecer que uma alma que está sendo dirigida, ela possa focar a sua atenção no diretor e não em Deus, que seria o objetivo da direção. A direção espiritual é sempre levar a pessoa a um caminho de perfeição, a um caminho de relacionamento com Deus. Mas alguns diretores, confessores, acabam que roubam a cena, e as almas acabam se apegando a esses diretores espirituais. E isso para o Senhor é gravíssimo. E aí ele vai fazendo essa comparação do roubo dos afetos a um crime espiritual, pior que um roubo material. Porque vai estar envolvendo ali bens eternos, né? Vai estar envolvendo ali a alma, que o que realmente importa no ser humano é a alma. O corpo também é importante, mas já não é tão importante quanto a alma, porque a alma é imortal. Então é muito mais importante considerar esse roubo dos afetos ali como algo gravíssimo em relação a Deus do que propriamente roubo de bens materiais, dinheiro, posses, qualquer outras coisas. E aí também a gente pode dar como exemplo alguém que corrompe a fé alheia com falsas doutrinas ou manipulação emocional. O que acontece muitas vezes em seitas que vão explorando devoções para controlar as pessoas. A gente vê tanto isso no nosso tempo, o quanto de religiões, de igrejas que são abertas por interesses próprios e onde muitas pessoas começam a participar por causa de quem está lá na frente, de quem está no púlpito pregando, seja pastor, seja o pregador, que tem tantas igrejas por aí afora que eles vivem de trazer pregadores de fora, pregadores famosos, e as pessoas acabam se apegando a essas pessoas em vez de realmente se apegar a Deus. Está na igreja, mas não está buscando de verdade, de fato e concretamente a Deus. E aí muita gente vai usando a religião para ganho pessoal. E a gente está cheio de exemplos por aí afora, mundo afora, né? Principalmente nas mídias sociais, é onde a gente vê. Antes se via pela TV, alguns canais que tinham essa função ali de atrair pessoas para certas religiões. Hoje em dia a internet está recheada de pessoas que vai atraindo centenas de milhares de pessoas para suas palestras, para suas pregações.
e as pessoas vão se apegando a esses líderes. E então Jesus critica muito isso, principalmente voltando à realidade das direções espirituais, quando ele vai falando das direções espirituais doces, direções adocicadas demais. Ou seja, aquelas condutas que, em nome da bondade, vai afastando as almas da verdadeira entrega a Deus. Isso vai criando um labirinto de falsos afetos. Então, ele não só faz uma crítica, mas ele rechaça esse tipo de direção espiritual. No exemplo de alguém que, um diretor espiritual, um confessor, que para agradar a pessoa, aquela alma que está sendo guiada, vai minimizando os pecados graves em vez de corrigir com amor, e vai passando a mão na cabeça. Existem movimentos religiosos que vai priorizando as emoções e as experiências subjetivas em detrimento da doutrina e da conversão interior. Então vai amenizando realmente o que é a doutrina verdadeira da igreja, o que é os mandamentos, o que realmente é uma vida reta, um caminho de santidade que se dá, não tem como se dar um caminho de santidade fora da cruz, fora do sofrimento, porque é o exemplo dele, mas muitas pessoas acabam guiando, né? Muitos diretores acabam guiando as pessoas de uma forma mais branda. Não é bem assim. Acontece muitas vezes, talvez nem um diretor espiritual, mas até mesmo confessores. E como eu me lembrei assim de um caso, como hoje em dia é muito difícil conseguir um diretor espiritual que faça acompanhamento, direção ali de forma pontual com a maioria das almas. Então, são algumas almas que têm esse privilégio de ter diretores espirituais. A maioria do povo não está aí, né? Tem a direção ali, às vezes, de uma homilia. Quando procura o sacerdote para confessar, muitas vezes não tem a abertura de se abrir, de falar do seu interior, das suas dúvidas, das suas necessidades espirituais. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas. Mas até mesmo quando de uma confissão, às vezes a pessoa tem a intenção, quer caminhar na retidão, quer caminhar na doutrina, quer trilhar esse caminho de Jesus Cristo mesmo, e confessa alguns pecados que ela considera ali ofensivos a Deus, que transgrediu algum preceito, e quantas vezes os próprios confessores amenizam ou até rechaçam como se aquele pecado não fosse realmente um pecado. Então como eu me lembrei agora de uma circunstância, eu vou relatar, porque assim, a minha filha foi agora recentemente antes de iniciar a quaresma, ela foi se confessar e um dos pecados que ela confessou para o sacerdote foi que ela havia comido carne numa das sextas-feiras. Porque a gente aqui em casa há bastante tempo, desde que a gente tomou conhecimento de que toda sexta-feira do ano ela é para todas as sextas-feiras do ano, exceto em sextas-feiras que caem solenidades, que caem festas da igreja mesmo, elas são consideradas dias de sacrifícios, dias de oferecimentos, dias de penitência. E por ser assim, prescrito nos documentos da igreja, no Código de Direito Canônico, que dias de penitência são dias de fazer abstinência de carne. E não só, então, os dias de penitência são quarta-feira de cinza, sexta-feira santa e as demais sexta-feiras do ano. Está prescrito, inclusive no Brasil existe essa prescrição. O que acontece no Brasil é que a Conferência Episcopal dá uma liberdade maior para o fiel, que é de comutar ou substituir ou trocar a abstinência da carne por uma outra penitência, um outro tipo de
de sacrifício, mas não é comutar ali, mudar, trocar naquele dia na intenção de fazer a penitência e não simplesmente não fazer, ou eu vou comer a carne, mas porque eu não vejo nada de errado, como muitas pessoas fazem. Não por considerar que é errado, porque não sabem, nem sabem de que existe essa realidade, essa informação de que é necessário observar esse preceito que está dentro do quarto mandamento da igreja. E então, aí quando foi no domingo, a gente estava na celebração e aí o padre na hora da homilia vai e cita, não dá o nome do santo, mas conta o fato que porque as pessoas, porque estava ali já para iniciar a quaresma, as pessoas muitas vezes vão confessar coisas assim que não tem nada a ver, coisas banais. Ele falando, né, quando as pessoas forem confessar para serem objetivas, tratar tudo bem. E aí a pessoa vai e confessa que comeu carne na Sexta-feira Santa. Que coisa! Como é assim? Não tem nada a ver. Pode comer carne à vontade, só observa a quinta-feira, as quartas de cinzas e a Sexta-feira Santa. É os únicos dias que é proibido, o restante do tempo não tem nada a ver. Aí assim, a celebração faz dessa forma. E aí, meu Deus, a gente fica, porque a gente conhece o que está na prescrição, e aí o sacerdote que deveria orientar o povo vai lá e fala o contrário do que está na prescrição da igreja mesmo, o que a igreja ensina. E aí, depois eu fui, né, mais tarde eu fui, mandei um áudio para ele, né, pesquisei de novo, falei, pode ter mudado o preceito, não sei, né, de repente muda, e a gente não tem condições de estar acompanhando toda essa parte doutrinária. Quem tem que nos informar isso realmente são os sacerdotes, os leigos não tem como ficar procurando se mudou, se não mudou. A gente tem eles ali para nos guiar como ovelhas. E aí mandei um áudio e assim pedindo até perdão por estar ali fazendo essa observação e nossa, depois ele me devolveu um áudio assim me escrachando e falando que eu estava errada, que eu estava querendo me impor, conhecer mais do que ele e várias coisas. Mas tudo bem. Eu falei, Jesus, aceita essa realidade aí, porque é o Senhor que sofre isso nas nossas almas. É o Senhor que sofre isso. Não tomei para mim, mas eu apresentei ao Senhor. Mas é só um exemplo assim de como que as pessoas muitas vezes vai amenizando realidades e vai fazendo essas direções muitas vezes erradas. E assim, mas exemplos não faltam, né? E aí quando ele fala lá desse juízo de purificação, muitas vezes vai se amenizando essa realidade tipo, a abstinência mesmo. É um sacrifício, sim, mas muitas vezes ele é colocado, não precisa, não, isso é muito forte, é um sacrifício muito grande, e vai amenizando, então, não, você pode comer sim, não tem problema não, e vai conduzindo as pessoas a um caminho errado. Mas aí, olha só, né? Depois, quando chegar realmente ao conhecimento da verdade, vai ver que tanta coisa as pessoas acabaram praticando por causa dessas direções tão escandalosamente erradas que alguns vão fazendo. É triste, mas é a verdade. Então, vamos aqui um pouquinho mais, que nós temos essa necessidade de centralizar o nosso coração em Deus. E existe o perigo da idolatria. Se, por um lado, os afetos desordenados, o culto à personalização da personalidade, o do eu, você pode, você é capaz e tudo mais, vai acabando que as pessoas acabam até mesmo se endeusando a si próprios e também dessa forma vai tirando o coração, essa visão de Deus.
E aí vamos ver aqui um pouco mais detalhadamente a respeito dessa condescendência espiritual que Jesus fala. Que Jesus vai fazendo essa crítica bem contundente a essas práticas espirituais que, em vez de conduzir as almas a Deus, vai afastando dele as almas, sob a aparência de bondade ou flexibilidade. É ser bonzinho demais, né? Muitas vezes aquela pessoa que quer ser boa demais com os outros e vai negando aquilo que realmente é o caminho de santificação, que é de cruz. E essa condescendência, Jesus vai chamando essas direções espirituais demasiado doces. E ele vai usando isso aí para essa caridade mal entendida, ou essa misericórdia sem verdade, com a qual é utilizada por muitos diretores, por muitas pessoas, quando estão guiando outras almas no caminho da espiritualidade. E aí ele vai falando, né, que aí, na verdade é uma realidade, uma atitude de suavizar de forma excessiva as exigências da vida espiritual. No caso dessa realidade da carne da sexta-feira, vai suavizando, não precisa, porque o Concílio Vaticano II flexibilizou um monte de coisa, quem observa certos preceitos está na Idade Média, porque vive lá no passado. Foi desse jeito assim que ele respondeu. Cara, não mudou, não mudou. A regra continua, mas vai tentar conversar com a pessoa a respeito disso. Ela não permite. E vai guiando as pessoas dessa forma branda. Então, para evitar o desconforto, muitas vezes, porque hoje em dia se fala muito pouco a verdade para evitar desconforto, conflito ou afastamento das pessoas. Então tem aquelas pregaçõezinhas doces, aquelas pregações realmente para atrair as pessoas, mas como se estivesse atraindo ali para um caminho fácil, como se trilhar esse caminho de santidade fosse fácil, fosse leve, e não é. É de cruz, é de sacrifício, é de renúncia. Se não tomarmos a nossa cruz todos os dias, a cada momento da nossa vida, para seguir o Senhor, nós não vamos segui-lo nunca. É com cruz. Então, em vez de corrigir com amor, né, vai fazendo-se adaptações ao mundo. E os vícios humanos, muitas vezes, o que vai acontecendo? Eles vão colocando ali, vão pregando sobre pecados graves, não falam, na maioria das vezes não fala sobre os pecados graves, e naquele desejo de agradar, né, de agradar as pessoas, vai validando as experiências subjetivas delas, com sentimentalismo, sem discernir, e vai buscando muitas vezes popularidade, porque quer ser aceito, quer ser bem visto. E aí essas pessoas vão, né, esses líderes, essas pessoas que estão dirigindo almas, vão muitas vezes priorizando ali aplausos em vez da conversão da pessoa. Então vai cativando as pessoas para si e não estão em nome da verdade levando a informação correta para as pessoas, a informação e a formação correta para as almas. E tem um exemplo dos falsos profetas que é falado no livro de Jeremias, que anunciavam a paz sem exigir arrependimento. Vai fazendo ali um contraste com a voz dura, mas salvadora de Jeremias, ou de João Batista, no caso. João Batista também, na pregação dele, ele era bem incisivo, bastante duro. Na Valtorta, ela relata isso, que existia ali uma diferença quando ela teve a visão de Jesus sendo batizado lá por João Batista, ela fazendo a descrição do quanto que o aspecto de João Batista era um aspecto muito mais severo. Jesus era doce, só que Jesus, mesmo sendo doce, ele nunca deixou de falar a verdade, ele nunca passou a mão na cabeça, ele era amor, misericórdia, mas ele era verdade, era justiça e era retidão. Mas no caso de João Batista, de Jeremias e tantos outros profetas, eles eram pessoas realmente que falavam a verdade, não tinham medo de falar a verdade. E por não ter medo de falar a verdade, tanto é que João Batista foi decapitado, porque ele fez a correção lá de Herodes na situação que ele vivia com a irmã
com a esposa do irmão dele. E ele não, quando ele fez essa exortação ao Herodes, ele estava priorizando a alma dele e não simplesmente para ele parecer bonito diante do império, mas para que ele realmente pudesse ter ali a oportunidade de conhecer a verdade e se arrepender e ter a sua alma salva. E por isso ele não foi brando, ele falou a verdade nua e crua como era. Então é importante a gente considerar isso. E aí Jesus vai falando, né, desse labirinto que muitas vezes vão sendo, esses líderes vão utilizando ali para ir suavizando esse caminho de santidade. E isso é muito, muito triste de observar acontecendo nos dias de hoje, principalmente olhando na questão das mídias sociais. E relacionada aos pecados, vai se levando ali direcionando as pessoas a ter uma vida mais relaxada e vai absorvendo os pecados, tantas e quantas vezes vai absorvendo pecados sem colocar peso sobre eles, até quando há na confissão lá não dá penitência. A maioria das confissões que eu fiz hoje, pouca penitência os sacerdotes hoje em dia dão. Quando dão, pede lá para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Meu Deus do céu, que diferença do passado. Claro que a gente não quer viver lá no passado, mas a gente no passado, pelo menos as pessoas tinham um contato mais direto com a verdade, e não era tanta aquela complacência com as pessoas, com os pecados delas. Elas sabiam realmente, elas tinham ali de forma clara o que realmente era pecado e o que não era. Hoje em dia, muitos pecados eles são tomados como não, isso aí é uma falha, isso aí não tem tanta importância, e vai levando essa brandura toda, e as pessoas vão achando que o caminho realmente, em direção a Deus é um caminho fácil, é um caminho largo, é um caminho florido, e o que o Senhor nos ensinou está nos evangelhos, não é nada disso. Ele fala que a porta é estreita, que o caminho largo é aquele caminho que vai levar para a perdição. O caminho do céu é um caminho de subida, não é um caminho de simplesmente deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, é renúncia todos os dias. E as almas precisam aprender isso, precisam ser ensinadas. E tantas e quantas vezes as almas estão confiando que a igreja está conduzindo elas no caminho do céu. Mas em quantos lugares a gente poderia ver realmente sendo conduzido um rebanho para o céu? Muitas e muitos lugares a gente vê, muitas e muitas realidades a gente vê as almas que estão acompanhando esse tipo de direção, seja até mesmo pela mídia, porque muitas pessoas seguem pessoas na mídia, nas mídias sociais. Elas vão passando a mão na cabeça e vão direcionando, na verdade, as pessoas para facilidade, para não tem nada a ver. Então essa expressão não tem nada a ver, ela é muito utilizada. Isso é do passado, isso é da Idade Média. Não, é de hoje, é de agora. O caminho de renúncia de si mesmo, o caminho de tomada de cruz é cotidiano, é da agora, não é depois não. E quando a gente é guiado nesse caminho da verdade, o nosso coração ele vai se fixando em Deus. Nós não vamos tirando, e nem ninguém vai tendo o poder de tirar o nosso coração, o nosso afeto de Jesus, do Senhor. O nosso coração vai cada vez mais se fixando nele, porque a verdade vai estando presente. Nós vamos conhecendo a verdade, vamos nos apegando à verdade, e assim o nosso afeto fica único e exclusivamente direcionado para o Senhor, e não para as coisas, para as pessoas, e para as facilidades desse mundo, para o relativismo desse mundo, para a condescendência desse mundo, para o passar a mão na cabeça, para o tem nada a ver.
É importantíssimo a gente saber que nós precisamos trilhar sim um caminho de verdade, um caminho da verdade. E o caminho da verdade está descrito como é. Não é caminho florido. É um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, é um caminho de sofrimento. Mas é um caminho que vai levar e vai fixar o nosso coração em Deus. Vai fixar o olhar, o nosso olhar em Deus. E não nas coisas desse mundo, não nas pessoas, não nas realidades materiais, nas realidades temporais. O nosso coração vai se fixando cada vez mais no que é eterno. A direção do nosso olhar fica para tudo aquilo que é eterno e não para aquilo que é efêmero, que passa, que termina nesse tempo. Então é importante a gente compreender isso e o quanto que isso é ofensivo a Jesus. Então, como ele faz esse desabafo com a Luísa, né, dessa dor que ele sente dos corações, dos afetos das pessoas que lhe são tirados, muitas vezes por elas mesmas, mas também e mais gravemente porque as pessoas que estão essa incumbência, com essa missão de direcionar as almas, vai trabalhando dessa forma branda, utilizando muito do respeito humano. Essa realidade do respeito humano é algo tão terrível, porque vai fazendo com que as pessoas muitas vezes deixam de falar a verdade para poder, por causa da caridade. Acha que por causa da caridade elas podem deixar de falar a verdade. E na verdade, e em si isso é algo grave, porque a verdade não pode ser deixada de lado por causa da caridade. Então é muito grave isso e a gente precisa levar isso em consideração. Eu vou aproveitar aqui um pouco a oportunidade desse trecho para falar um pouquinho mais a respeito do respeito humano e o medo de falar a verdade. Então, esse respeito humano é um vício espiritual que leva a pessoa a calar ou distorcer a verdade por medo de desagradar, ser rejeitado ou sofrer consequências sociais. E no contexto da fé, isso se manifesta quando ministros ou pais ou educadores deixam de corrigir por temor e crítica, por temor a críticas. No caso dos fiéis, eles vão omitindo a fé em ambientes hostis para evitar conflitos. No caso dos líderes, eles vão adaptando a doutrina para não perder adeptos. E esse comportamento das pessoas, eles são condenados por Jesus aqui, porque ele não fala diretamente, especificamente de respeito humano, mas quando ele fala de condescendência, está se referindo a isso. Então, quando ele fala lá que rouba de Deus a verdade que lhe é devida, a verdade que lhe é devida, né, rouba das almas essa informação e vai roubando de Deus essa verdade, vai enganando as almas que precisam de conversão por causa dessa realidade do respeito humano. Então, muitas vezes, por medo do julgamento alheio, né, uma preocupação ali excessiva com a opinião dos outros, vai fazendo com que as pessoas amem mais aos homens do que a própria glória de Deus. E nesse comodismo vai evitando o custo pessoal de defender a verdade. No caso, exemplo, quando Pedro nega Jesus por medo, ali era cômodo para ele falar que não conhecia Jesus. E vai se criando ali uma falsa caridade que confunde não ofender com não corrigir. Então isso é importantíssimo a gente compreender, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nesse caso as pessoas vão esquecendo que o amor exige verdade. Não tem como um amor ser baseado na mentira ou na falsidade. Quem está fazendo, para quem está se calando, vai sendo ali acontecendo uma traição à própria missão. Porque se a pessoa tem uma missão de direcionar, no caso profetas que vão se calando, no caso, né, o exemplo de Ezequiel, né, se eu me calar, as pedras falarão.
Então vai muitas vezes traindo a própria missão de falar a verdade, de conduzir no caminho da verdade. Vai se trilhando ali um caminho de frieza espiritual, onde o silêncio vai levando à acomodação no erro. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então vamos ficando por aqui. E no caso, para quem está direcionando, mas para quem que é enganado ali, a pessoa que está sendo direcionada, ela vai tendo ali uma ilusão da salvação e vai achando que está bem, né? Que está trilhando o caminho, não está no caminho correto, está fazendo as coisas certas e que está trilhando a salvação. E vai sendo ali uma vida de pecados sem arrependimento, porque quem deveria estar apontando o erro, está apontando o caminho correto, não aponta. Ninguém está apontando o caminho correto, o caminho da conversão, o caminho da renúncia de si próprio. E aí, um exemplo, né? Um padre que não prega sobre a indissolubilidade do matrimônio para não chocar os fiéis divorciados que voltaram a se casar. Com isso, ele vai negando para esses casais a chance de se reconciliarem com Deus. Quantas vezes a gente escuta, poucos os sacerdotes que falam a respeito disso. É pecado, segunda união é pecado. Viver junto sem casar é pecado. Não fala, não fala. E as pessoas acham que está tudo certo, está tudo bem. Não deu certo lá no matrimônio, lá, me separo, vou viver com outra pessoa, ou me caso no civil com outra pessoa e está tudo certo. E ninguém fala a respeito disso. Ninguém, né, não é apontar o dedo, mas é falar a verdade. E é importante que seja lembrado quem que nós servimos, a quem nós servimos. Se o Senhor quisesse agradar, Paulo fala, né? Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Ele é bem claro lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, se eu agradasse a homens, eu não serviria a Cristo, não serviria para ser servo de Jesus, porque nós não estamos para agradar homens, mas nós estamos para agradar a Deus. Praticar a coragem dos santos, como João Batista, que foi corajoso, né? Como eu já falei, repreendendo Herodes lá, mesmo sabendo que ele seria preso e até foi morto, decapitado, mas ele não deixou de falar a verdade. Um outro exemplo, né, de São Tomás More, que ele preferiu a morte a provar o adultério do rei. Tem um filme lindíssimo que é sobre Santo Tomás More, que conta a história dele, da luta que ele teve, da pressão que ele sofreu para aprovar, para ser condescendente com o adultério, com o rei que queria se casar com outra mulher, e queria que o casamento dele fosse considerado inválido, mas São Tomás More não abriu mão, ele morreu e não abriu mão. E tanto é que depois disso, na Inglaterra o rei fundou a igreja anglicana, se separou da católica e fundou a anglicana. Por causa do pecado de um rei, ele fundou uma outra igreja, porque não aceitou, mas o Santo Tomás More, ele não abriu mão da verdade. Ele é pecado, e não abriu mão. E olha só como que se dá de ser fundada uma igreja, separar, romper com a igreja católica, fundar uma outra religião por causa do pecado. Isso é terrível. Mas ele foi firme, morreu por causa da verdade. Então é importante que nós oremos e peçamos o dom da fortaleza do Espírito, a fortaleza da nossa alma para poder se manter nesse caminho reto, nesse caminho de equilíbrio, da verdade com a caridade. A verdade e a caridade, elas têm um equilíbrio, uma não pode ser sobreposta à outra, nem a verdade sobre a caridade, nem a caridade sobre a verdade. Ambas precisam ser trabalhadas de forma conjuntas, equilibradas. Então, falar a verdade não vai significar ser agressivo, mas a pessoa que fala a verdade, ela precisa ser clara. Isso significa que ela vai falar, isso é pecado porque fere a Deus e fere a pessoa. Ela fala a verdade.
ela utiliza da compaixão, porque ela vai dizer, Deus te ama e quer a tua libertação, quer que você se liberte desse pecado. Ela também vai ser utilizada da humildade, dizendo que eu também luto contra os meus erros. Então reconhece também que ela é falha, está direcionando a alma, mas ela também tem as suas falhas, mas ela não deixa de falar a verdade. E um exemplo é quando um exemplo errado, a pessoa vai dizer, você está condenado por esse pecado, sem ter esperança. Então, aquelas pessoas que às vezes falam, é pecado, ponto final, eu não tenho o que fazer. Não, aponta o dedo na cara da pessoa e não dá para ela uma esperança de como que ela deve resolver isso. Não direciona de forma correta. Então, nisso não há o amor. E no caso de uma direção correta, a pessoa vai dizer, né? Vai falar, olha, isso está te afastando de Deus, mas Ele espera você de braços abertos. Então se arrependa, se converta. Tem solução? Tudo tem solução. Só não tem solução para a morte, mas inclusive a morte da nossa alma. Então as pessoas precisam ser orientadas de forma correta na verdade e na caridade conjuntamente. E é importante para nós, vamos pensar conosco, em que situação eu muitas vezes me calei por medo de se sentir rejeitado. Quantas vezes a gente deixa de falar a verdade porque acha que vai ofender o outro? Porque acha que o outro, se eu falar a verdade, a pessoa não vai olhar mais na minha cara. Se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar de mal de mim. Quantas vezes a gente já fez isso? Por medo de ser rejeitado. Não precisa ser só lá fora não, dentro de casa mesmo. Quantas vezes, é importante a gente pensar, quantas vezes eu fui, eu deixei de falar o que era correto, de falar a verdade, por causa da opinião dos outros. E como que eu posso hoje testemunhar a verdade com amor? Como que eu posso? Em que atitudes da minha vida eu posso fazer, dar esse testemunho dessa verdade, mas com caridade? Aí Santo Agostinho, ele resumiu bem lindamente numa frase assim, a caridade não é substituta da justiça, nem a justiça dispensa a caridade. Falar a verdade é um ato de amor, pois só ela liberta. Então, a caridade não substitui a justiça e nem a justiça dispensa a caridade. Falar a verdade é um ato de amor. Mas falar com amor também, falar com caridade, porque é a verdade que vai libertar a pessoa. Então esse respeito humano, esse respeito horroroso que existe hoje nas famílias, no trabalho, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, dentro da igreja, que muitas vezes a verdade ela é relegada por causa desse respeito, não vou falar porque eu vou ofender. Nossa, meu Deus! E isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando cada vez mais cativadas nesse mundo, cada vez mais cativadas na realidade do pecado e desconsiderando a sua vida que está caminhando rumo ao precipício, em direção ao abismo. E quantas vezes sem ter ali uma direção correta. Se a gente pensar assim, nossa, hoje nós estamos no mundo, na era da informação, por que tanta gente está caminhando tão cegamente para o abismo se a gente está com a informação acessível na palma da mão? Mas é porque as pessoas que já estão num caminho de trevas, já estão caminhando num caminho ali de pouca ou nenhuma fé, não conseguem enxergar adiante, não conseguem enxergar além. Um dos trechos do Senhor fala que a fé é aquela luz que ilumina a alma, que faz com que a alma vê além, vê longe. Tanto é que quem tem fé crê naquilo que não é possível se ver sensivelmente, materialmente, crê que é real, que é verdade, mas ainda não está vendo. E as almas que estão trilhando o caminho do pecado, não precisa ser pecados graves, não. É pecados pequenos, mas que eles vão sendo somados. E a soma desses pequenos, desses pecadinhos, a soma dessas culpas, como até mesmo no trecho que eu li ontem, vou publicar hoje da Valtorta lá, no volume 1, no capítulo 58 da Valtorta, Jesus fala lá das culpas acumuladas que vão se tornando ali um fardo e pode levar a alma a
a soma das pequenas culpas, né? Ele falando das pequenas culpas, a soma delas vai se tornando hábitos e esses hábitos depois se tornam vícios. E hoje em dia, não só nas culpas, mas no pecado no geral, os pecados ordinários, esses pecados veniais que é falado, que não são pecados graves, mas a soma deles, muitos deles vão se somando e vai se tornando uma carga tão pesada que vai obscurecendo a visão da alma, vai fazendo com que a pessoa vá endurecendo o seu coração, vá se afastando de Deus e vai trilhando um caminho de trevas, de escuridão. É isso que nós estamos vendo, sobretudo nos nossos tempos. Uma era de informação acessível, no entanto, uma era de uma escuridão espiritual muito densa, muito grossa, muito forte e que faz com que as pessoas estejam caminhando no endurecimento do coração, numa deturpação da visão. E são trevas tão densas que vai tomando conta. E toma conta de uma pessoa, toma conta de uma família, toma conta de uma comunidade, toma conta de uma sociedade, toma conta de uma nação. E chega a tomar conta do mundo inteiro. E a terra está envolta nessa névoa que faz com que as pessoas estejam trilhando o caminho do erro, o caminho da falsidade, o caminho do afastamento de Deus. E os seus corações, os nossos corações, em vez de estarem cada vez mais firmados em direção a Deus, eles são retirados de Deus. Seja por escolha própria ou seja por direções de outras pessoas, de forma impróprias, de formas erradas, de formas incorretas. Então nós precisamos pedir muito a graça de Deus, sobretudo nos nossos tempos, para Ele. E Ele vem trazendo nesses escritos verdades poderosas, que são luzes, não apenas pequenas luzes, mas são sóis para iluminar, para fazer com que essa névoa, com que essa escuridão, com que essas trevas sejam dissipadas da nossa vida. Então a verdade, ela traz luz para a nossa alma, ela traz libertação para a nossa alma e faz com que o nosso coração seja direcionado de forma corretamente para aquele que é o dono do nosso coração, que é Deus, que é Jesus. Ele é o dono do nosso coração, Ele é o dono dos nossos afetos, Ele é o dono de tudo em nós, Ele é o dono. E Ele quer tomar posse disso que é dele. O nosso coração é dele, Ele quer tomar posse. A nossa vida é dele, Ele quer tomar posse. Ele quer o que Ele é de direito. Ele conquistou, olha só, nós havíamos perdido a vida. Nós estávamos mortos. Jesus veio e resgatou-nos e pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. Então nós somos devedores de Cristo, somos devedores de Jesus. Então a nossa vida é dele, já é de Deus, porque é Ele que nos dá a vida, Ele que nos fez e nos permite a existência, nos deixa viver, nos deixa existir. Só que também é dele porque Ele resgatou-nos, Ele nos resgatou. E a gente precisa saber dessa verdade, as pessoas precisam saber dessa verdade, nós precisamos proclamar aos quatro cantos do mundo essa verdade. Somos de Deus, fomos feitos por Ele, para Ele. Nós não somos das pessoas, nós não somos desse mundo, nós somos de Cristo. Nosso coração, nosso afeto, todo o nosso amor deve estar para Ele e não para as coisas e para as pessoas, não para aqui na terra. A nossa vida não termina aqui na terra, aqui é apenas um estágio da nossa vida, é apenas uma passagem que estamos, é apenas uma caminhada, uma peregrinação, é uma jornada, mas que o fim último nosso vai ser Deus, é Deus. Mas se a gente rejeita isso, o fim último é a perdição, é a separação de Deus, é a ausência de Deus, é o inferno. Então isso é tão grave e as pessoas precisam saber, precisam tomar consciência disso, precisam estar cientes disso, precisam reconhecer que estão trilhando um caminho de trevas
e voltar para o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho da vida, esse caminho da verdade, esse que é realmente o verdadeiro caminho, que é Ele mesmo. Então, que o Senhor possa iluminar as mentes das pessoas nesse ato que estamos fazendo na divina vontade, de falar aquilo que realmente é necessário ser falado, para que a verdade chegue aos corações, a verdade ecoe mundo afora e toque a porta das almas para que elas se abram a essa verdade, que precisam olhar para as suas vidas e ver aquilo que está fora, que está sendo trilhado fora de Deus, e retornar ao caminho da salvação, ao caminho da santificação, esse caminho de Deus mesmo, trilhar esse caminho que é o único que vai nos levar para a vida verdadeira, a vida eterna. E assim, finalizando ficamos apenas nesse capítulo, mas que é importante a gente refletir muito a respeito disso, onde está direcionado o meu coração, para onde está a direção do meu coração, ou aquelas pessoas que eu preciso, que eu tenho ali a missão de orientar, será que estou orientando para os afetos direcionados em ser a Deus, ou estou direcionando essas pessoas para o mundo mesmo, para apegar-se cada vez mais ao mundo? Então tudo isso nós precisamos refletir muito, meditar bastante e ver ali a verdade sendo apresentada diante de nós e assumirmos ela na nossa vida e renunciar a tudo aquilo que é caminho de falsidade, que é caminho de erro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós.